Política, um assunto polêmico. Em um possível aceno de consenso com os demais parlamentares, o relator do PL das fake news, Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, disse ser simpático à ideia de retirar mais alguns pontos do projeto, como, por exemplo, e foi o caso da criação de uma entidade fiscalizadora, que já está fora da discussão. Rodrigo Viga de volta com a gente ao vivo do Rio, aqui no Jornal da Manhã. Viga, quais os detalhes dessa discussão que a gente acompanha? Quais seriam esses outros pontos que podem ser retirados do PL também? Adriana, não tem uma polêmica por si só, né? Então, quando é polêmico, se não tiver conversa, não tiver negociação, vai ser difícil você encontrar um consenso. Tanto que o projeto sequer foi votado, havia uma certa pressão, especialmente de alguns partidos, do próprio PL, para que fosse colocado em votação, porque aparentemente o que se veria na Câmara dos Deputados seria uma derrota, para muitos inclusive uma derrota acachapante desse PL, desse projeto de lei batizado de PL das fake news. Embora tenha havido algumas manifestações durante aquele movimento em torno da eventual votação que acabou não acontecendo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, entendeu que uma nova oportunidade eventualmente pode ser dada mais à frente, porém, essa data ainda não foi marcada, essa data ainda não foi programada. Aqui no Rio de Janeiro, o relator do PL, né, das fake news, o deputado federal Orlando Silva, que é do PCdoB aí de São Paulo, ele aparece aí na tela, aparece nas imagens, para quem está nos acompanhando nas nossas plataformas, disse que considera de boa fé, vê com bons olhos, acha simpática a ideia de retirar os trechos que tratam dos serviços de streaming e também de remuneração às empresas de jornalismo. Isso tudo, é claro, precisa passar e perpassar por uma ampla discussão, um amplo debate, porque, como eu disse, viu, minha cara Adriana, Thiago, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, esse é um tema, como se dizia antigamente, para mais de metro, né, que dá o que falar. Então, segundo Orlando Silva, é melhor discutir, sentar, tratar, negociar para se chegar ao melhor texto possível. E, às vezes, o melhor texto possível não é aquele que é desejado. Tem outro ditado que costuma dizer o seguinte, viu, minha cara Adriana, às vezes o ótimo é inimigo do bom, né, Adriana? Verdade, não vai ser fácil essa discussão, chegar a um consenso desse texto. É claro que a gente vai acompanhar, difícil será agradar a todos. Rodrigo Viga, ao vivo do Rio, já volta com outros destaques. José Maria Trindade, ao vivo de Brasília, acompanha de perto, claro, também a discussão sobre o PL das fake news. Zé, como vai ser essa história no Congresso, hein? Essa discussão, os principais entraves, o texto o PL vai avançar, vai se chegar a esse texto? A polêmica e muitas brigas estão garantidas, não? Sim, muitas. Olha, Adriana, esse assunto não foi arquivado, né? Ele foi retirado da pauta de votações para uma negociação. E a avaliação do presidente da Câmara, Arthur Lira, é de que a derrota na não votação não foi para a oposição, mas para as Big Techs, ou seja, as plataformas digitais. Agora, a guerra está aberta entre alguns integrantes do Congresso Nacional e principalmente o Google. Isso já é uma guerra. O presidente da Câmara avalia, já pediu inclusive um estudo à consultoria legislativa, que são os técnicos da Câmara, para entrar na justiça contra a Google. Dizem os aliados ali de que houve uma interrupção do funcionamento de poder. O argumento é de que as plataformas cercaram os deputados. Houve um massacre para quem estava defendendo o projeto, né? Então, esse é um ponto, uma guerra jurídica. E outro ponto é deixar que o Supremo legisle, veja bem que humilhação, deixar que o Supremo decida sobre essa regulamentação. Agora, existem duas outras propostas. Primeiro, fatiar o projeto, ou seja, votar artigo por artigo, porque esse projeto do Orlando Silva é uma mistura muito grande de vários assuntos e não dá certo. Fica muito difícil ser aprovado. Então, fatiar assunto por assunto. Já foram apresentadas mais de 140 emendas, né? Então, outra possibilidade é apresentar um novo projeto
em consenso para aprovar. Portanto, o assunto não está arquivado nem foi abandonado, não. Apenas adiaram a batalha. Ô Zé, agora essa possível decisão por parte do Supremo, ou pelo menos uma ameaça de que o Supremo pode legislar sobre esse assunto, não é uma forma também de pressionar o Congresso Nacional? Foi. A própria colocação desse projeto na pauta foi uma pressão. O Supremo disse, olha, se vocês não legislarem, nós vamos decidir. E logo depois da retirada de pauta, o ministro Dias Toffoli já colocou o projeto pronto para o plenário do Supremo. Então, o Supremo vai decidir sobre esse assunto. Eu entendo, Tiago, que o Legislativo é que faz leis. E quando os deputados colocam um projeto em pauta e decidem não votar, é uma decisão de não votar, de não regulamentar. É uma legislação negativa, né? Nós não queremos legislar sobre isso. É a autonomia do Congresso Nacional. Então, mesmo quando não vota, o parlamento decide. E a decisão é por não regulamentar. José Maria, agora, esse tipo de controle existe em outros países e funciona? Porque como será possível um órgão ou uma pessoa, e muito provavelmente às vezes é uma pessoa que responde, que comanda um departamento de um órgão, regular, decidir o que é notícia mentirosa ou não, sem esbarrar em censura e parcialidade? Olha, Adriana, isso já foi retirado do projeto do Orlando Silva. E aqui no Brasil, o nome disso é Agência Reguladora. Nós, aqui na Jovem Pan, nós somos regulados pela Anatel. A Anatel é que analisa os equipamentos, analisa inclusive o conteúdo, e existem várias outras agências reguladoras. A ANS, existe uma para regular a área de mineral, existem outras na área de transporte urbano, transporte terrestre, a de transporte aéreo, enfim, são agências reguladoras que fiscalizam determinados setores. É assim. E quanto à tentativa de controlar e de regulamentar o setor de internet, é um problema mundial. Eu digo problema porque ninguém sabe o que fazer. Se regular demais pode ser censura, e ninguém quer censura, né? Mas deixar também como terra sem lei não é possível. Então, esse é um debate mundial. Vários países já regulamentaram partes da internet. Alguns, inclusive, dão aos veículos de comunicação um retorno em dinheiro, porque a publicação de conteúdo é uma propriedade intelectual. Parece abstrato, mas alguém trabalhou, alguém investiu para produzir. Então, tem que ter um tipo de retorno, sim. Então, esse tipo de regulamentação é que é muito complexo e muito difícil. Há quem defenda uma regulação muito simples. É colocar o CPF, ou seja, alguém para abrir uma página tem que ter o CPF dele, ou seja, só uma página. Não dá para ficar com tantos robôs rodando por aí e atacando a reputação alheia. Jornal da Manhã, são 10 horas e